Olá, eu sou Giacomo. Tudo bem com você? Nessa aula você vai ver uma importante aplicação do ponto de inflexão e qual o significado desse ponto associado à função derivada primeira. Então, vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá, ó. Como de costume, se essas aulas estão te ajudando, ajude o canal, deixa seu like. Se inscreve também se ainda não é inscrito ou inscrita, beleza? Agora vamos coroar essa aula, esses 3 vídeos de ponto de inflexão com uma aplicação muito interessante. Você viu nos vídeos anteriores que o ponto de inflexão é aquele ponto onde a mudança de concavidade, onde a boca da função, do gráfico da função muda. Sendo de baixo, ela fica voltada para cima, e se era voltada para cima, ela fica voltada para baixo. É um ponto de transição onde há mudança de concavidade. Mas qual é uma aplicação prática para esse ponto? Quer ver? É muito importante e muito legal. E está escrito aqui, ó. Imagina que eu tenho um ponto de inflexão aí num ponto C. Eu tenho aqui as duas coordenadas, o C e o F de C, as duas coordenadas do ponto de inflexão. Nesse ponto de inflexão para uma função contínua, pegando aqui uma função derivada primeira contínua, nesse ponto de inflexão, a derivada primeira ela assume ou o valor máximo ou o valor mínimo. Isso mesmo, num ponto de inflexão, a derivada primeira assume ou o valor máximo local ou o valor mínimo. E o que isso significa? Veja só, eu tenho aqui um traçado de uma função f. E aqui eu tenho 2 pontos de inflexão. Então, antes de mais nada, note, nesse ponto A, eu tenho a boca voltada para cima antes dele e depois dele a boca voltada para baixo. Mudou a concavidade, mudou a boca, então é ponto de inflexão. Nesse ponto B, eu tinha a boca voltada para baixo, passando por ele a boca ficou voltada para cima. Então eu tenho ponto de inflexão. Agora note o que ocorre com a derivada primeira nesses pontos. Olha que interessante. Lembra, a derivada primeira graficamente a gente representa com retas tangentes à curva. Então eu venho caminhando aqui nessa curva e toda a reta tangente que eu colocar aqui vai representar a derivada primeira naquele ponto. Os pontos vão variando e a derivada primeira vai variando. Então você tem as inclinações, ó, uma inclinação positiva, só que agora está mais inclinada, então é uma derivada maior, positiva, mais inclinada ainda, mais inclinada ainda. Quando você chega na inflexão, aqui você tem a reta mais inclinada possível. Então eu tenho a derivada primeira assumindo o maior valor possível. Depois desse ponto, ela começa a diminuir, as inclinações diminuem. Então aí eu tenho derivadas que são menores. Então é justamente aqui nesse ponto de inflexão que eu tenho a derivada primeira valendo o máximo possível. E aqui nesse outro ponto de inflexão é um exemplo onde a derivada primeira vale o mínimo possível. Então imagina que eu tenho aqui, ó, derivada primeira, agora ela já está negativa, vem diminuindo, cada vez mais negativa, diminuindo. Chega aqui na inflexão, ela assume o valor mínimo, a derivada primeira é a menor possível, nesse caso aqui negativa. E depois, ó, ela vai aumentando, ela começa a aumentar aqui, então aqui ela atingiu o mínimo. Isso é muito importante em muitas aplicações práticas. Quer ver uma que eu separei aqui para você? Eu tenho aqui, por exemplo, a função P que vai indicar a produção em unidades numa linha de produção, tá? Dependendo do número T, dependendo do tempo em horas que as pessoas estão trabalhando naquela produção. Então começou o turno, T valendo 0, e eu vou tendo produções. O pessoal vai trabalhando, eu vou anotando quanto eu produzo em unidades. Aí eu sei que essa função é, por exemplo, dada por essa expressão, menos t ao cubo mais 9t². E a derivada primeira, o que é a derivada? É a taxa de variação da produção em relação ao tempo. É a derivada, ó, dp dt, taxa de variação da produção em relação ao tempo. E se você derivar essa função, você obtém o seguinte, ó, o 3ds aqui vai ficar menos 3t, aqui eu subtraio 1, menos 3t², o 2ds aqui vai dar 18t. Essa é a taxa de variação da produção em relação ao tempo. E a gente costuma chamar essa taxa, quando eu trabalho com a função produção,
de produtividade. Essa é a produtividade. É como se eu medisse produtividade. É como se eu medisse a velocidade com que estão sendo produzidas as unidades ali no decorrer do tempo. Isso mesmo, uma velocidade de produção, a produtividade, tá? E se eu fizer a derivada segunda, eu vou em busca do quê? Do ponto de inflexão, para descobrir justamente aonde a produtividade é a maior possível, aonde o pessoal está trabalhando com maior eficiência, está produzindo o mais rápido possível, com a maior eficiência. Captou a ideia? Então a derivada segunda, eu faço aqui, ó, d2p, dt2, derivei aqui, ó, o 2 desceu, menos 6t, mais 18t, derivando 18t dá 18. Então eu vou buscar ponto de inflexão. Vou fazer aqui, ó, derivada segunda igual a zero. Eu vou pegar essa expressão igual a zero, resolvo a equação, jogo 18 para lá, vai passar menos 18, passo menos 6 dividindo, menos 18 dividido por menos 6 dá 3. Note que o t igual a 3 é um candidato à inflexão. Será que é inflexão? Vamos fazer um teste de cabeça aqui, rapidinho, ó. Se eu pegar antes do tempo valendo 3, eu vou jogar, por exemplo, o tempo valendo 0, jogo na derivada segunda. Coloco o 0 aqui, faço as contas, vai dar 18. Então no 0, a derivada segunda é positiva, é 18. A boca está para cima. E depois do 3, será que mudou a concavidade? Será que a boca mudou? Se mudou, ali é ponto de inflexão, ok? Então eu venho aqui e jogo depois do 3, o t valendo, por exemplo, 5. Eu jogo aqui menos 6 vezes 5 dá menos 30, mais 18 vai dar menos 12. Opa, derivada segunda negativa. Então depois do 3 a boca está para baixo. Ou seja, aconteceu mudança de concavidade. Então eu tenho aqui no 3 um ponto de inflexão. E aí, nesse ponto, a derivada primeira, a produtividade, é a maior possível, é a mais... É aquela que apresenta a maior inclinação possível, a produtividade é máxima. Então veja só, em t igual a 3, essa produtividade, ó, a taxa de variação da produção em relação ao tempo é máxima. E qual seria essa produtividade máxima? Eu pego aqui o 3, jogo aqui na função derivada primeira, coloco o 3 aqui, ó, fiz a continha para você, vai dar 27. E qual a unidade de medida da taxa de variação da produtividade? É unidades, a produção em unidades, sobre o tempo em horas. Então, nesse instante, eles estão produzindo, né, nessa linha de produção, estão produzindo a uma velocidade de 27 unidades por hora. Essa é a produtividade. E qual é a produção nesse instante, né? E qual é o nível de produção que nós estamos? Daí você joga na função produção aqui o 3, faz as continhas aqui, menos 3 ao cubo, mais 9 vezes 3 ao quadrado, vai dar 54 unidades. E eu fiz aqui para você o gráfico, ó, o gráfico dessa função. Então eu percebo aqui que no 3, ó, eu tenho a maior inclinação possível, a taxa de variação é a maior possível, a maior inclinação, a derivada é máxima e depois ela começa a diminuir. Então aqui eu percebo um momento de maior eficiência na produção. Não é o momento de produção máxima que vai acontecer depois, mas é o momento onde o pessoal trabalha com a maior eficiência, com a maior velocidade. Essa é uma aplicação muito interessante do ponto de inflexão. Agora vem para a próxima aula que nós vamos trabalhar o teste da derivada segunda. Nós vamos usar a derivada segunda para descobrir pontos de máximo e mínimo. Vai ser bem legal e eu te aguardo. Fechou? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!